Hoje nós vamos meditar um pouco no livro de Jó. Vamos conhecer um pouco da trajetória de Jó, quem Jó era, o que Jó tinha, o que Jó fazia. Vamos meditar um pouco na trajetória de Jó, aprofundar um pouco, sobre a história de Jó, uma história dos cristãos, das pessoas, já conhecem. Jó, ele era conhecido por um homem de paciência, um homem calmo, sóbrio. Então nesta tarde nós vamos meditar um pouco no livro de Jó. Se encontra Jó, capítulo 1, versículo 1 a seguir. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhas e 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Jó ele era um homem de grande fé. Jó ele era um homem que tinha riquezas, que tinha bens materiais. Jó ele era um homem de grande valia diante de Deus. A Bíblia diz que Deus ele abençoou Jó abundantemente. Jó ele tinha uma família abençoada. Jó ele tinha uma esposa e mais 10 filhos, 7 filhas mulheres, 3 filhos homens. E a Bíblia diz que Jó ele era o homem mais rico das terras de Uz, do Oriente. Jó ele era o homem mais rico do Oriente. Jó ele era um homem que ele tinha muita intimidade com Deus. Em todos os seus projetos, todos os seus propósitos, Jó ele era abençoado. Então a Bíblia diz que um certo dia Deus fez uma reunião no céu com seus filhos. Deus fez uma reunião no céu com os anjos. E a Bíblia diz que Satanás, com sua tremenda ousadia, ele subia ao céu e estava ali Satanás no meio dos anjos de Deus. Satanás ele tinha um propósito no seu coração, que era de destruir Jó. Mas Satanás ele não tinha o poder e nem a autoridade para tocar em Jó sem a permissão de Deus. Satanás ele sabia que Jó era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Então não tinha como ele chegar e tocar em Jó, tocar nas famílias de Jó, sem Deus permitir. Então, para você observar a tamanha ousadia de Satanás, ele subia até o céu e foi lá pedir permissão a Deus, para Deus permitir ele tocar em Jó, tocar na família de Jó, tocar nos bens de Jó. E a Bíblia diz que um certo dia estava Deus ali fazendo reunião no céu, estava ali Satanás. E nenhum dos anjos ali conseguiu ver Satanás. Só Deus viu Satanás ali dentro dos anjos. E Deus virou para ele e disse: És tu, Satanás, o que faz aqui? E a Bíblia diz que Satanás diz de rodear a terra. E Deus perguntou para ele: tem observado meu servo Jó? Porque Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele pode todas as coisas. Então Deus já sabia o que Satanás foi fazer lá no céu. Deus já sabia o que Satanás estava fazendo ali. Deus sabia que o inimigo já tinha ido pedir permissão a Deus para tocar em Jó. Então Deus pergunta para Satanás: tem observado o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto, temente, fiel a mim e que se desvia do mal? E Satanás virou para Deus e disse: eu tenho observado ele, mas ele nunca blasfemou diante de ti, porque tu rodeaste ele de bens. Ele tem uma família abençoada, ele tem prosperidade, ele tem abundância de terra, de animais. Ele é bem sucedido na terra. Então Deus agora
permite que Satanás toca em tudo, no que Jó possui, no que Jó tem. A Bíblia diz que Deus permitiu Satanás tocar na sua carne, mas não na sua vida. E a Bíblia diz que Satanás agora desce numa velocidade tremenda. E ali agora Satanás começa a tocar nos bens de Jó, começa a tocar na família de Jó, começa a tocar na saúde de Jó. A Bíblia diz que estavam ali os filhos de Jó, né, se deliciando, festejando. Estavam todos reunidos em uma casa, festejando, né? Matou ali um novilho, estavam todos ali festejando, se divertindo, brincando, juntamente ali com seus irmãos, seus amigos, seus familiares. A Bíblia diz que agora Satanás toca ali, todos aqueles filhos de Jó que estavam ali reunidos, foram mortos. E a Bíblia diz que Satanás agora começa uma trajetória de destruição. Ele toca nos filhos de Jó, matam todos. Agora ali ele começa a tocar nos bens de Jó. Jó começa a perder tudo, morre suas ovelhas, morre seus jumentos, morre seus camelos. E a Bíblia diz que por último agora Satanás ele toca na saúde de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele foi ferido com chagas. Ele foi ferido com uma enfermidade que ele não conseguia aguentar. Satanás ele lançou a enfermidade em Jó e ele fez de tudo para que Jó blasfemasse contra Deus. A Bíblia diz que Jó ele se coçava com um caco de telha, pois era tão grande a sua dor, a sua angústia, que ele se coçava com um caco de telha que arrancava a pele do seu corpo. Mas em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Até chegar ao ponto que a própria mulher de Jó dizer para Jó: olha Jó, amaldiçoa este Deus e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre, teu Deus te abandonou. Você não está vendo a situação que você se encontra, que você está passando? Deus te abandonou, Deus não está olhando para ti. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó, de grande sabedoria, de grande fé que Jó tinha, Jó virou para sua mulher e disse: como falas uma louca, tu falaste agora, mulher. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Em nenhum momento Jó murmurou. E a Bíblia diz que Deus agora, que Jó agora, ele ora pelos seus inimigos. E a partir do momento que Jó ora pelos seus inimigos, Deus agora se agrada de Jó. Deus viu que Jó não blasfemou sequer um segundo. Jó tinha um coração puro, um coração limpo, um coração perfeito diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus agora restituiu tudo que Jó tinha. Deus restituiu tudo. Restituiu família, restituiu saúde, restituiu bens materiais. A Bíblia diz que Deus, o que Jó tinha, Deus deu em dobro. Ou seja, o que ele tinha, Deus dobrou 2 vezes mais do que ele tinha. Então ele ficou mais sucedido ainda do que ele já era. É isso que Deus faz na vida daquele que persevera com fé, né? Sem blasfemar, sem murmurar. Porque se a gente for olhar para trás, o povo de Israel, os filhos de Israel, Deus tinha uma promessa com aquele povo para levar aquele povo, tirar aquele povo do Egito e levar até uma terra que mana leite e mel, uma terra ampla, uma terra boa, uma terra fértil, Canaã. Deus ia conduzir aquele povo até Canaã no período de 40 dias. Mas a Bíblia diz que agora em meio ao deserto ali, aquele povo começa a murmurar, aquele povo começa a levantar imagens, aquele povo começa a adorar outros deuses. E a Bíblia diz que Deus fez com que aquele povo ficasse andando no deserto durante 40 anos. Uma promessa que era para alcançar em 40 dias, eles levaram 40 anos para alcançar. Por causa da murmuração, por causa da idolatria. Porque quando você está
andando diante de Deus e você desvia o seu caminho, você não vai alcançar a bênção. Você tem que passar por um processo até você alcançar a bênção que era para você alcançar em um período de tempo. Então nem todos ali conseguiram entrar na terra prometida, senão os descendentes de Caleb e Josué. Então a caminhada é espinhosa, o caminho é estreito, mas Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Então se você se encontra numa situação, né, em que não há mais, perante os seus olhos carnal, não há mais jeito, não há solução, clame a Deus, busque a Deus, porque Ele é fiel para mudar o quadro da tua vida. Deus, Ele é fiel para mudar o quadro da situação da tua vida. Deus, Ele vai criar uma circunstância para mudar o quadro da tua situação. Então você tem que crer, você tem que buscar o Senhor enquanto há tempo, invocar o seu nome enquanto se pode achar, porque Deus, Ele é fiel na minha e na tua vida, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe o seu comentário, porque Deus, Ele vai te abençoar abundantemente, amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.